Boa noite, mesa diretora, da pessoa do Reinaldo Conde Canela, vereador. Cumprimento todos, faz presente aqui, vereadores, público presente, ouvinte da Rádio Difusora, tanto da zona rural quanto da zona urbana, que nos acompanha nesse momento, também toda a comunidade das redes sociais. Meu honesto, boa noite. Então, é simples, como eu falei, e eu também vou fazer esse comentário, como todos fizeram aqui, já fiz esse comentário outras vezes. É a logística, né? É o planejamento. Não dá para entender isso. Eu já falei com o Creitinho, conversei com ele, Creitinho, não dá, eu estou sendo cobrado. E cada um aqui, eu acho que tem um bairro, muitas vezes, que é mais conhecido, que é mais, né, cobrado. Eu sou muito cobrado no bairro de Conceição. Todo mundo sabe disso. Não que os outros bairros não sou, Caiana, mas o bairro de Conceição, eu sou muito cobrado. A máquina teve lá. O que eu entendo? E eu vou falar rapidamente. Se a máquina teve no bairro de Conceição, antes ela tinha que passar no Barreirinho. Antes, ela tinha que começar, na realidade, no fundo do Jardim das Oliveiras. Esse é o trajeto. Eu conheço a zona rural de Machado. E ali passa para o Barreirinho, para a ponte, né? A Ponte Arco, Barreirinho, Catitu, e vai fazendo. E vai fazendo. Depois cai no bairro Conceição e vai do bairro Conceição na Serra Conceição. Tinha invitado. A máquina de semana retrasada estava no bairro Conceição, mas fez só o bairro. Deixou o Catitu para trás, deixou o Barreirinho para trás e, evidentemente, deixou a Serra Conceição para trás, que era o último bairro para encerrar lá em cima. Esse é o trajeto. Pois bem, não aconteceu. Eu falei que ia dar isso. Eu comentei com ele, mas não tem A. Eu, na necessidade, e os vereadores sabem disso, na necessidade, no reconhecimento que nosso município é muito grande na zona rural, eu trouxe uma patrol zero. Juntamente com o nosso prefeito Marco, o apoio dele, com o Joelzinho, nós trouxemos uma patrol zero para ajudar. Mas não é o suficiente. Eu acho também que precisa ter uma gestão dentro da Secretaria de Obras. O que é gestão? A máquina, nós temos 4 ou 5 máquinas, uma funcionando hoje. Nós temos que colocar as 4 para funcionar, cada patrulheiro ser responsável pela sua máquina e dar para ele elogios, dá para ele qualquer coisa que seja um incentivo para ele cuidar da máquina e dá para ele também qualquer coisa que seja advertência caso acontecesse alguma coisa com a máquina. Dentro das condições. Beleza, acho. Não adianta um pegar uma patroa aqui, outro pegar outra ali, outro pegar uma reta ali, todo mundo pega, depois quando estraga, é o que menos estragou que vai levar, né, a culpa. Essa também é a que eu acho, né? Mas precisa resolver. Estamos agora num período que não está chovendo mais. Precisa ser feito e bem feito, sem paliativo. Não dá mais para fazer paliativo. A estrada rural merece um respeito, o povo da zona rural merece esse respeito também. Já falei isso outras vezes, o vereador sabe. São poucas coisas que se reivindicam. São poucas coisas que se pedem. Uma delas é a estrada rural. É o galho bom. Se necessitar sair de madrugada, fora de hora, para uma questão de doença, está lá em condições de sair. E a saúde também, e na zona rural, eu acredito, está muito bem. Ok. Mas eu gostaria muito, senhores vereadores, senhoras vereadores, público presente, pedir desculpa nesse momento. Eu ia pedir até para poder fazer para mim, escrever para mim o que eu vou começar a falar aqui agora. Quando a gente fala de alguma pessoa aqui nesse microfone, nessa tribuna, um irmão, um parente próximo, é muito assim fácil, porque se trata de parente, se trata de irmão, se trata de, né, de pessoa da família. Mas eu gostaria muito, gente, estou falando do fundo do meu coração, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu, há 15 anos atrás, em 93, eu fui chamado para... E aí eu peço desculpa também àquelas pessoas que não concordam com a minha fala. Isso é super normal, eu entendo. Mas gostaria também que essas mesmas pessoas entendam e saibam da minha trajetória de vida, como foi. Em 93, eu fui convidado para trabalhar na LJO, hoje conhecido como loteamento Jardim das Oliveiras, do nosso querido saudoso Laércio Leite. E entrei lá para fazer serviço de banco, para lavar
passar pano no escritório. Eu era ainda, né, necessitava trabalhar, até porque todo mundo sabe que eu fui praticamente criado sem pai, né, e eu precisava trabalhar e o Laércio me deu essa chance. E diante disso, em 95, com toda a sua visão de empreendimento, ele iniciou o Jardim das Oliveiras. E alguns amigos mais íntimos dele, ele falou: quem que eu posso colocar lá para poder, né, comercializar os terrenos? O rapaz está aí na tua frente aí, dá oportunidade para ele. Eu sempre trabalhei na área de vendas, não nessa área imobiliária, mas na área de venda eu acho que não tem muita diferença. E lá iniciamos um trabalho. Jardim do Oliveira 1, mais de 400 lotes. Vendemos em 3 meses. Negociamos, fizemos tudo com apoio do Laércio Leite, por trás de tudo. Fazendo parte da economia machadense, porque iniciou lá em 95, primeira venda de terreno. Fizemos 2, que eram loteamentos também próximo ao 1, que é onde é lá a Policlínica, Avenida. Fizemos 3, fizemos um junto com o Luiz Garcia em parceria, fizemos no Milênio e fazendo. São mais de 3.500 lotes. E eu devo muito à minha vida, essa pessoa que eu sou aqui, primeiro mandato, tudo foi, Elivelto sabe disso, tudo foi referente ao conhecimento que eu tive no Jardim de Oliveira. Fui o mais votado, não fui eleito, depois vim com mais de 1.300, mais de 1.200 votos, tudo referente àquelas pessoas que eu convivi, que eu comercializei, que eu não ajudei porque eles pagaram os terrenos do Jardim de Oliveira. E isso me formei, né, adulto, e, sabe, e foi a minha história. Poderia falar muito mais aqui, pedir para Deus que iluminasse palavra bonita. Como eu falei, pedir para Deus, eu ia pedir para poder escrever para me ler, mas eu queria falar do meu coração. Ao saudoso Laércio Leite, fica aqui, em público, minha eterna gratidão. Estou falando isso, vereador Paulinho, do fundo do meu coração. Quem me conhece sabe. Um pouquinho de conforto que eu dou hoje para minha mãe, algumas vezes para meus irmãos, é graças a ele que a gente conseguiu. Graças a um trabalho que contribuiu com a economia de Machado. Aluguel na época era muito caro. Com o lançamento do loteamento, o aluguel foi lá para baixo. As pessoas conseguiram ter sua casa. Para você ter uma ideia, o primeiro lote, eu me lembro direitinho, o primeiro lote que eu comercializei, a prestação era R$ 89. Uma entrada de 2.000, a pessoa muitas vezes não tinha isso 2.000. O Laércio falou: parcela, vê que jeito que quer pagar aí e negocia. Sempre a palavra final era dele. Mas não tem, faz sem entrada. E tá lá a história do Jardim de Oliveira. 6 lotes, 6 loteamentos, mais de 3.500 lotes. Muitas pessoas lá, tenho certeza que a maioria das pessoas hoje tem sua casa, tem sua residência, não paga aluguel, graças a esse grande homem que foi Laércio Leite da Silva. A ele, aos familiares, ao Mateuzinho, ao Marco Antônio, a Luciana, a Flávia e a dona Fátima, fica aqui o meu reconhecimento. Que Deus tenha ainda tempo. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo, Laércio, que você fez na minha vida. Gratidão eterna. Sempre falei nos redores da cidade, o senhor foi meu segundo pai. Pode ter certeza disso. Queria registrar essa fala minha hoje nessa casa. Com Deus, muito obrigado e desculpa alguma coisa.